dia. Uma alegria a gente poder chegar até na sua casa, até você nessa manhã, nesse dia 24 de janeiro. Estamos começando o ano aqui através dos cultos online da comunidade luterana do Fundo Canoas. Eu estava com uma saudade enorme de ti, estive alguns dias de férias, e a gente então agora está voltando com o nosso culto online e também presencial. Quando você estiver assistindo esse culto lá na igreja, aqui na igreja, nós estaremos reunidos também em culto de louvor, adoração e exaltação ao nosso Deus. É uma alegria muito grande poder chegar até você nessa manhã, poder compartilhar da palavra que Deus já falou ao meu coração. Deus nos saúda com a palavra de Mateus, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O ministério de Jesus foi o ministério da pregação do evangelho. E a pregação do evangelho era a pregação das boas notícias, da boa notícia, melhor dizendo, a boa notícia de que Deus ama o ser humano, de que Deus se importa com a vida do ser humano. A mensagem do evangelho que Jesus pregava era a mensagem de que a presença de Jesus transforma vidas, transforma famílias, transforma histórias. A mensagem que Jesus ensinou é a mensagem de que Deus deseja escrever com o ser humano uma história de vida, uma história de salvação, uma história de restauração, uma história de reconstrução. Reconstrução de vidas quebradas, reconstrução de famílias destruídas. A história de Deus com o ser humano é uma história de reconstrução. E essa história Jesus veio trazer, essa história Jesus veio pregar, essa história Jesus veio ensinar. Todo o ministério de Jesus foi um ministério de fala e de ação, de abençoar pessoas através daquilo que Jesus dizia, mas também abençoar pessoas através de ações concretas. O ministério de Jesus foi o anúncio da reconciliação de Deus com a humanidade, ou da humanidade com Deus. E isso acontecia de fato e de verdade através do falar e através do agir de Jesus. Jesus pregou o evangelho, Jesus pregou a boa notícia. Jesus veio ao mundo para que tu e eu pudéssemos ouvir o quanto nós somos amados, preciosos e valiosos. E é em nome desse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente se reúne aqui nesta manhã, que a gente se encontra nesta manhã para ouvir a palavra, para estar na comunhão com Deus. Seja muito bem-vindo a esse tempo de culto. É uma alegria, um prazer estar conversando contigo neste momento. Quero te convidar a uma palavra de oração. Senhor Deus, queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por esta semana. Obrigado pela vida, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nos encontrarmos, de nos reunirmos aqui em Teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de podermos estar reunidos em Teu nome e de saber, Senhor, que quando nos reunimos em Teu nome, Tu falas a nós, Tu nos ensinas, Tu nos inquietas, Tu nos desafias, Tu nos tocas, Tu nos consolas. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós Te louvamos por todo o Teu cuidado, por todo o Teu amor, por toda a Tua bondade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que aqui nós temos de estarmos reunidos. Senhor, nós também nos achegamos a Ti, conscientes, Senhor, de que somos pecadores. Tu nos conheces, Tu sabes, Senhor, tudo o que se passa dentro de nós. Tu conheces nossos pensamentos, conheces nossas atitudes. Tu sabes, Senhor, que precisamos do Teu perdão. Por isso te pedimos, perdoa-nos os nossos pecados. Torna-nos dignos e aceitáveis na Tua presença. Senhor, nós queremos colocar esse tempo de culto em Tuas mãos. Pedir sobre nós a Tua bênção e pedir, Senhor, perdão. Abençoa e faz com que esse tempo seja precioso, seja impactante para as nossas vidas. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. A palavra de Deus, ela aponta o nosso pecado.
Deus, Ele nos mostra tudo aquilo que nós fizemos que desagrada a Ele. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus que aponta o nosso pecado é o Deus que também aponta para a cura, para o perdão. E por isso, todo aquele que ora com sinceridade no seu coração pode estar consciente, pode estar tranquilo, pode estar ciente de que ele é perdoado, de que ele é amado, de que ele é valioso, de que ele é precioso aos olhos de Deus. E por isso, em nome de Jesus, eu quero te dizer que teus pecados estão perdoados. Nós queremos agora acompanhar uma canção e, na sequência, então, queremos ouvir a pregação da palavra de Deus. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor, minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador.
Nós acompanhamos aí uma canção, que Deus nos fale também através do louvor, através da oração, que Deus fale ao nosso coração, através de todo o seu agir e do seu falar. Nós estamos começando mais um ano dos nossos cultos online. A experiência no passado foi muito boa, os retornos muito interessantes. Eu não sei quanto a ti, mas eu estou com uma saudade enorme da minha vida em comunidade, da minha vida normal em comunidade. Eu tô com uma saudade enorme. Sempre que eu venho aqui para a igreja gravar o culto, quando viemos presencialmente celebrar o culto aqui, é tão estranho, a gente não se abraça mais, a gente não pode mais estar grudado um no outro, a gente não pode mais ter a vida que tinha antes. Mas mesmo assim, a nossa comunidade é uma comunidade viva, é uma comunidade que caminha. E o culto online foi algo precioso que Deus nos deu no ano passado. E também a volta dos cultos presenciais, depois de um tempo sem atividades, foi outro presente que nós ganhamos. A nossa comunidade não morreu, a nossa comunidade não parou, a nossa comunidade é uma comunidade viva, é um organismo vivo. E tu és bem-vindo a essa comunidade. E fique bem claro isso, tu és sempre muito bem-vindo. A nossa comunidade no ano passado conseguiu se manter, a nossa comunidade ano passado conseguiu tocar a sua vida, pessoas foram abençoadas por meio da palavra, pessoas foram tocadas pelo Evangelho de Jesus. A comunidade se manteve, melhor dizendo, financeiramente. E tudo isso são indícios de que a comunidade luterana do Fundo Canoas é um organismo vivo. E esse organismo vivo é o organismo no qual Deus deseja abençoar a tua vida. E Deus quer abençoar a ti, Deus quer abençoar a mim, Deus quer abençoar a cada um que nos assiste, ou presencialmente ou online. E da mesma forma que Deus deseja nos abençoar e manter a nossa comunidade, Deus também deseja que nós abençoemos a nossa comunidade. Por isso nós contamos novamente neste ano de 2021, com a tua generosidade. Não esqueça das tuas ofertas, não esqueça dos teus dízimos, não esqueça de abençoar a comunidade, através da qual Deus tem abençoado a tua vida com a palavra. Seja fiel nos teus dízimos, seja fiel nas tuas ofertas. Contamos com a tua parceria, contamos com a tua fidelidade, porque Deus tem muito mais a fazer através desta comunidade, na tua e na minha vida. Desde já, muito obrigado a quem com fidelidade ofertou, dizimou e manteve essa comunidade viva financeiramente, mas também na sua missão, na sua tarefa de evangelizar o bairro, evangelizar a cidade, evangelizar o mundo. Afinal, quando estamos na internet, nós podemos alcançar rincões que nós nem sequer imaginamos. Muito bem. Como tu pudeste ver aí na nossa abertura do nosso culto, nós estamos nos ocupando com uma nova série de mensagens, com uma nova série de pregações. E talvez tu digas, é coincidência? Não, não é coincidência. Essa série de pregações ela é inspirada na novela da TV Record. No dia 19 de janeiro agora estreou a nova superprodução da TV Record, uma novela bíblica que tem como título Gênesis. E eu fiquei curioso com a propaganda, porque a propaganda dessa novela é uma propaganda que te desperta a curiosidade, que te desperta a querer acompanhar. E eu fiquei ainda mais curioso em saber que novela era essa e do que ela trataria, quando eu vi que nos bastidores da novela, no trabalho de pesquisa, no trabalho de organização, de questões históricas, estava envolvido um pastor adventista que eu admiro por demais, chamado Rodrigo Silva. Pastor, doutor em arqueologia, um homem de uma sabedoria imensa, com uma capacidade de ensinar extraordinária. Esse homem está assessorando a novela, por isso dá para esperar coisa boa. Eu não gosto de fazer propaganda para nenhum canal de TV. Eu não gosto, mas Rodrigo Silva está envolvido, dá para esperar coisa boa, eu pensei assim.
E por isso eu fiquei curioso, por isso eu fiquei desejoso por saber o que essa novela vai apresentar. E a trama vai girar em torno de 7 histórias presentes no Gênesis. O Jardim do Éden, a Arca de Noé, a Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Jornada de Abraão, Jacó e José do Egito. 7 histórias que estão presentes no Gênesis. E quando então eu fui pesquisar um pouquinho sobre como seria construída essa novela, eu pensei assim, nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos conversar. Porque é um conteúdo muito precioso, que vai chegar nos lares de cristãos e não cristãos, que vai chegar apresentando a palavra de Deus, claro, através da poesia e da liberdade poética e artística que está envolvida aí, mas que vai chegar apresentando a palavra de Deus, do livro de Gênesis. E por isso nós precisamos conversar sobre esses temas. E é o que nós queremos, então, nos próximos domingos, conversar. Nós queremos nos debruçar sobre esses 7 temas, essas 7 histórias que a novela vai apresentar. É óbvio que nós não vamos esgotar o tema, é óbvio que a novela vai ficar no ar por alguns meses, então nós não podemos também alguns meses ficar falando dos temas, mas nós queremos conversar, pelo menos ter uma noção dos 7 temas que estão aí no pano de fundo dessa superprodução da Record. E hoje nós vamos então conversar sobre o Jardim do Éden, a partir dessa temática, Gênesis, sobre os começos e recomeços de Deus. A palavra Gênesis significa no princípio, significa no começo. No começo criou Deus. A palavra Gênesis tem na sua origem a ideia de começo. A palavra Gênesis é uma palavra que provém da língua grega, né? Gênesis, então, tem essa ideia de começo. Por isso, a primeira palavra do livro de Gênesis, na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, uma tradução muito antiga, a primeira palavra usada ali pelo tradutor é hoje o nome do livro bíblico, Gênesis. Né? Só para a gente ter isso como pano de fundo. Então nós queremos conversar a partir dessas 7 histórias, a partir desse pano de fundo, Gênesis, sobre o começo e os recomeços de Deus com a história humana. Muito bem, nós queremos então nesta manhã conversar sobre o Jardim do Éden. Primeiro, nós temos que entender que jardim é esse. Jardim do Éden é um termo usado para designar o mundo como Deus havia planejado e pensado na sua origem no Gênesis, no começo. Jardim do Éden. A palavra Éden significa deleite, lugar de prazer. Ou ainda uma outra possibilidade para Éden é um lugar bem irrigado. E é interessante a gente perceber que Jardim do Éden quer dizer um lugar de plenitude, um lugar onde o ser humano vive em constante prazer, um lugar que seria bem irrigado, e a gente sabe que a vitalidade de uma região, a vitalidade de uma floresta, a vitalidade de uma plantação, a vitalidade de um jardim, a vitalidade de todas as coisas depende da quantidade de água presente. Então, um lugar bem irrigado, um lugar perfeito, um lugar lindo, um lugar de constante prazer, um lugar de deleite para o ser humano. E quando eu vi a propaganda da novela, eu pensei, eu preciso acompanhar o primeiro capítulo. Porque quando a gente lê a história do Jardim do Éden, a gente tem uma certa imaginação. E eu fiquei impressionado realmente com a excelência com que a Rede Record conseguiu reproduzir a ideia do Jardim do Éden. Mas ainda assim é uma reprodução, porque toda a nossa ideia de perfeição, toda a nossa ideia de lugar de prazer é uma ideia corrompida.
Porque a gente conhece o desprazer, a gente tem uma noção do que é o prazer. Porque a gente conhece um lugar sem água, é que a gente, então, imagina um lugar bem irrigado. Tu está me entendendo? Eu sei que isso parece meio confuso, meio filosófico, mas a ideia do Éden é a ideia de um lugar sem defeito, sem problema, sem mácula, sem nenhum tipo de maldade, sem nenhum tipo de imperfeição. O Jardim do Éden, lá de Gênesis, era o lugar que Deus tinha pensado no começo para o ser humano. Foi lá que Deus colocou homem e mulher. Foi lá que Deus criou a vida. Foi lá que Deus criou a história dele com a humanidade. Foi lá que tudo começou, no Jardim do Éden. O Éden como um lugar em que Deus e o ser humano viviam a plenitude do relacionamento. E os seres humanos viviam também a plenitude do relacionamento interpessoal e do ser humano com a natureza. Ou seja, era um círculo perfeito. No Jardim do Éden, o começo de Deus com a humanidade. Era um lugar de perfeição. Não havia choro, não havia dor, não havia sofrimento, não havia problemas de tipo nenhum. O Jardim do Éden, o começo de Deus com a humanidade, era um lugar perfeito. Um lugar extraordinário. E eu penso que o texto que melhor descreve como era o Jardim do Éden é o texto de Gênesis 2, versículo 25. Vai estar projetado aí do lado. Um único versículo que, na minha opinião, é o versículo que melhor traduz essa perfeição desse começo de Deus com a humanidade. Gênesis 2:25 diz assim: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Mas pastor, talvez tu estejas pensando, mas pastor, por que esse versículo é o que melhor traduz a vida do Éden? Eu vou te explicar. Homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A gente sempre tem que olhar para a história do Jardim do Éden, para a gente entender a história toda, a gente sempre tem que olhar para a história do Jardim do Éden e olhar o que vem depois. Gênesis 3. Gênesis 1 e 2 vem acompanhado logo na sequência por Gênesis 3. Gênesis 3 é a história da queda do ser humano, a história da queda da humanidade. Quando a humanidade se rebela contra Deus. Da perfeição do começo, do Jardim do Éden, do plano de começo de Deus com a humanidade, fazia parte também a liberdade. Junto com a criação do homem, da mulher, dos animais, de todas as coisas, Deus também dá ao ser humano aquilo que de mais precioso, uma das coisas que mais preciosas ele tem, que é a liberdade. A livre escolha, desejar isso, aquilo, não desejar aquilo outro. A liberdade. A liberdade também fez parte da história da criação. E essa liberdade levou o ser humano, homem e mulher, a se distanciar de Deus quando eles disseram, ou melhor dizendo, quando eles resolveram desobedecer à vontade de Deus. E essa desobediência à vontade de Deus levou com que o ser humano, homem e mulher, percebessem que estavam nus. E a partir daquele momento, acaba a história da perfeição da criação de Deus. O texto que melhor traduz o Éden é o texto de Gênesis 2:25, na minha visão. Homem e mulher estavam nus e não sentiam vergonha. A partir da perda do Éden, a partir do momento que o mal é uma opção, que o mal entra para dentro da história, que o pecado entra para dentro da história da humanidade, homem e mulher descobrem que estão nus. E eles precisam se esconder. Eles precisam maquiar a verdade, eles precisam maquiar a realidade. Eles descobrem que estão nus. Em outras palavras, quando o ser humano estava no Éden, o que importava era o outro, o olhar do outro, a maneira como Deus olhava para o outro. A partir do momento que o pecado entra na história da humanidade,
o ser humano começa a olhar para o outro com pré-julgamento. Ele começa a olhar para o outro com prejuízos. Ele começa a olhar para o outro como objetificação do outro. O ser humano se perde. O ser humano perde a ideia original do começo de Deus com Gênesis 3, que é a queda. No Éden não havia pré-julgamento, não havia prejuízo, não havia objetificação do outro, não havia o mal, e o ser humano era visto como um ser que o Criador vivia, com o qual o Criador vivia em estreita ligação. O começo era perfeito, puro e sem nenhum tipo de vergonha. Pouco fazia se o ser humano estava nu ou não. Ele era um ser precioso e valioso. Nós perdemos a nudez ao sermos colocados para fora do Éden. Mas primeiro nós temos que nos perguntar, o que está se falando aqui quando se fala de nudez? É óbvio, o texto faz referência a homem e mulher nus. Mas quando eu digo que nós perdemos a nudez com o que vem depois do Jardim do Éden, com o que vem logo depois do começo, quando nós perdemos a nudez, com isso eu quero dizer que nós, a partir do momento que nos distanciamos de Deus, começamos a maquiar a realidade da vida. Nós começamos a esconder quem nós de fato somos. Pergunta básica, bem simples, para a gente entender isso tudo. Como vai? Vou bem, vou bem. Talvez por dentro está um vulcão cheio de problemas, preocupações, angústias, medos. Mas eu preciso mostrar que está tudo bem comigo, quando na verdade não está. É disso que eu estou falando. Diante de Deus, Deus nos olha totalmente despidos. Não estou falando do corpo, eu estou falando da alma, estou falando da vida. Deus nos olha despidos. Deus vê que nós estamos envergonhados. Tanto que logo depois que Adão e Eva, que homem e mulher, descobrem que estão nus, o que eles fazem? Eles se escondem e vão confeccionar roupas a partir de folhas para esconder a sua nudez. Ou seja, eles começam a perceber que precisam fazer alguma coisa para maquiar o estado em que eles de fato estão. Queridos, o começo de Deus com a humanidade foi pensado sem maquiagem. Com a desobediência, com o pecado, com a queda, com o distanciamento de Deus, o ser humano começa a maquiar a sua vida e a sua alma. O ser humano começa a se esconder de Deus. O ser humano começa a se afastar de Deus. O ser humano começa a não querer mostrar como ele está. A perda da nudez fez com que o ser humano começasse a precisar mostrar para o outro quem ele de fato não é. Nós muitas vezes mostramos somente o lado bonito nosso. Nós não queremos que as pessoas saibam dos nossos assim chamados podres. Nós não queremos que as pessoas saibam das nossas fraquezas, dos nossos medos, das nossas limitações. Nós começamos a nos esconder. Nós perdemos a nudez. O pecado que não estava no plano original de Deus, que foi uma escolha da humanidade. O pecado fez com que nós perdêssemos a capacidade de mostrar quem nós de fato somos. E aí a gente começa a criar máscaras, artifícios, com o fim de maquiar a nossa situação. Queridos, a profundidade por trás dessa passagem de Gênesis 2 para Gênesis 3 e do que acontece com o ser humano é de uma profundidade que é essencial na espiritualidade cristã. Nós precisamos entender que nos planos de Deus nunca estava que nós ficássemos na moita escondendo quem nós somos. Até porque de Deus a gente não consegue esconder. Mas o plano de Deus é que nós estivéssemos diante dele nus. Eu não estou falando da nudez física, por favor, não me entenda mal. Estou falando da nudez da alma. Nos planos de Deus estava, desde o começo, que o
ser humano estivesse diante dele nu. Mas o pecado, Gênesis 3, aquilo que nos separou de Deus, fez com que nós começássemos a maquiar a nossa vida. E nós maquiamos a nossa vida porque temos vergonha de nós, porque temos vergonha das nossas fraquezas, das nossas falhas. Nós maquiamos os nossos relacionamentos familiares. Dentro de casa queremos nos matar, fora de casa a gente mostra para todo mundo que está tudo bem. A gente maqueia, a gente esconde, a gente fica na moita, a gente não mostra quem a gente é. A gente tem dificuldade em apresentar quem nós somos e como nós estamos. E, queridos, isso nós podemos até mostrar para as pessoas. Mas diante de Deus nós estamos nus. Diante de Deus nós estamos como Ele pensou, como Ele planejou. E por isso eu quero te dizer que não adianta a gente querer esconder quem a gente é de Deus. Não adianta a gente querer esconder quem a gente é de Deus. Porque Deus vai à nossa procura. O que acontece quando o ser humano está nu no Jardim do Éden e ele se dá conta de que ele está nu? Ele se esconde. E como Deus sempre fazia, naquela hora Deus vem e diz: Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Onde você está, Adão? Essa pergunta, ela faz toda a diferença no relacionamento de Deus com o ser humano. O ser humano que havia sido criado para estar nu na presença de Deus, para estar vivendo na perfeição, para estar vivendo sem máscara, sem nenhum tipo de faz de conta, num lugar perfeito chamado Éden. De repente está escondido. E Deus vem ao encontro e diz: onde é que tu está? E aí o ser humano responde: Deus, eu estou aqui. Eu vi que estava nu e fiquei com vergonha, ouvi a tua voz, fiquei com medo. E quem te fez ver que estavas nu? Mexeste onde não deveria ter mexido, Adão. E aí começam os primeiros problemas em decorrência da desobediência. Adão não assume a sua responsabilidade, ele joga em cima da Eva, a Eva joga em cima da serpente. E o que acontece? Logo depois do fato do ser humano perder a nudez, o mal começa a fazer estrago. O mal começa a fazer estrago. Mas Deus não joga fora. Deus não diz: tá bom, Adão, então agora dá licença, eu vou criar um novo paraíso, vou criar um novo homem, uma nova mulher e vou começar tudo de novo. Deus não faz assim. Deus diz: onde é que você está? E Adão aparece. E aí começa toda uma história de Deus com a humanidade, mas a humanidade numa nova condição. Aquele começo de perfeição foi para sempre perdido. E por nós termos perdido aquele começo de perfeição, por nós termos perdido a nudez, por nós termos experimentado o virar as costas para Deus, nós carregamos até hoje, por conta disso, as consequências do pecado. Até hoje. E o pecado tem causado destruição aos montes por aí. Aos montes. Na tua vida, na minha vida. Quem vive com Jesus tem constantemente batalhas com aquele Adão que insiste em se esconder, com aquela Eva que insiste em se esconder de Deus. Quem já é cristão experimenta diariamente a batalha de ter que mostrar: Deus, eu sou assim, essa é a minha situação. Porque a tendência do ser humano afastado, com medo, envergonhado, maquiado, que não tem a coragem de mostrar para Deus como Ele está, a tendência do ser humano é se esconder de Deus. Mas não adianta. Não adianta. Deus sabe que tipo de marido tu é. Deus sabe que tipo de esposa tu é. Deus sabe exatamente quais são as páginas da internet que tu acessas. Deus sabe exatamente como tu está te sentindo. Deus sabe exatamente sobre a tua autoimagem. Se tu te acha uma pessoa bonita, se tu te acha uma pessoa feia, horrível, Deus sabe tudo a teu respeito.
O começo que Deus pensou para a humanidade foi um começo perfeito. E a liberdade que Deus presenteia ao ser humano faz com que ele decida virar as costas para Deus, desobedecer Deus, e por isso ele está escondido. Ele perde a nudez. Ele precisa se esconder, ele precisa se maquiar, ele precisa usar uma máscara, ele precisa esconder quem ele de fato é. Queridos, não adianta esconder de Deus. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem tu é. Ele sabe se tu está sendo desonesto no teu trabalho. Ele sabe se eu estou sendo um pai presente ou ausente na vida dos meus filhos. Ele sabe se eu estou tratando a minha esposa com dignidade, amor, respeito, honra, como eu prometi no dia do casamento. Ele sabe se eu estou enganando alguém. Ele sabe tudo a nosso respeito. Não adianta se esconder. Não adianta a gente se vestir. Ele sabe o que tem por trás. Porque lá no começo foi assim. O ser humano estava nu na presença de Deus. Ele estava nu na presença um do outro. Ele estava nu. Perdemos a nudez. Estamos escondidos. Precisamos nos maquiar. Precisamos nos vestir. Não mostramos o nosso pior lado para ninguém. Não mostramos a realidade de quem nós somos para ninguém. Nós queremos guardar isso a 7 chaves. Nós não mostramos nas redes sociais o nosso pior. Mas para Deus, não dá para esconder. Ele sabe todas as coisas. E por isso, Deus, ele não tem só um começo de história com a humanidade. Ele tem recomeços. Ele tem recomeços. Por isso, Deus não cria e simplesmente esquece. Deus cria e sempre de novo volta até a sua criatura. E por isso, quando Adão e Eva estão escondidos, porque tiveram consciência de que estavam nus, de que tiveram consciência de que o que eles fizeram não era da vontade de Deus, Deus vem ao ser humano. E aquilo que podia ser o final da história se torna um recomeço. Queridos, eu quero chegar ao final desta meditação, desta pregação, dizendo assim que Deus também deseja recomeços na nossa vida. Deus não deseja só ter começado, Deus deseja recomeçar sempre que for necessário. Mas para isso a gente precisa ter a coragem de mostrar a nossa nudez para Deus. A gente precisa ter a coragem de admitir diante de Deus que nós estamos nus. A gente precisa ter a coragem de deixar Deus olhar para a gente e ver quem de fato a gente é. Deus deseja recomeçar uma história contigo, com o teu casamento. Teu casamento está ruim? Deus deseja recomeçar. Tua família não está legal? Deus deseja recomeçar. Tu está com a vida envolvida num monte de falcatrua, de sujeira, de coisas das quais tu te envergonha. Deus deseja recomeçar. Querido, Deus deseja recomeçar a tua história. Assim como Deus foi em busca de Adão e disse: Adão, onde tu estás? Assim Deus deseja também ir ao teu encontro. Fulano, onde tu estás? A tua história, a minha história, era para ser perfeita. Mas nós herdamos no nosso DNA o pecado de Adão. E o pecado tende a nos levar a maquiar os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas batalhas. O pecado tende a maquiar. Deus deseja tirar as nossas vestes da alma, as vestes da alma, a carapuça Deus quer tirar. Porque lá atrás, por trás da carapuça, por trás das coisas que nós usamos para nos esconder, por trás das coisas que nós usamos para não mostrar quem nós somos,
existe aquele ser humano criado por Deus lá no Jardim do Éden, com o qual Deus deseja ter um relacionamento, com o qual Deus deseja conversar, com o qual Deus deseja ter vida de verdade em abundância e com profundidade. Adão e Eva estavam escondidos. Deus foi ao encontro, porque Ele deseja um recomeço. O Jardim do Éden é onde fica escancarado para toda a humanidade o plano de Deus. O plano de Deus nunca foi que o ser humano estivesse escondido. O plano de Deus é que o ser humano estivesse nu na presença dele. Porque quando o ser humano está nu na presença de Deus, e com isso eu estou dizendo o quê? Quando o ser humano abre a sua vida e diz, Deus, esse sou eu. Esse sou eu como pai, como marido, como profissional, esse sou eu. Um pecador, esse sou eu. Quando a gente está nu na presença de Deus, Deus transforma a nossa história, Deus transforma a nossa existência. Eu confesso para vocês que em muitos momentos eu tenho vergonha de pensar as coisas que eu penso. Porque são pensamentos de crueldade. São pensamentos que não deveriam estar na cabeça de alguém que é filho de Deus. E por isso, sempre de novo, eu preciso correr para Deus e dizer, Deus, olha, estou aqui. Esse sou eu. Esse sou eu. Alguém que tem pensamentos horríveis muitas vezes. Alguém que deseja muitas vezes o mal dos outros. Esse sou eu. Eu conto para vocês aqui algo do meu íntimo. Mas enquanto o ser humano não estiver nu na presença de Deus, enquanto ele não deixar Deus tirar a carapuça, as máscaras, as coisas que ele coloca como aquilo que ele usa para se proteger, para não mostrar quem ele é. Enquanto o ser humano não deixar Deus tirar isso tudo, o ser humano vai continuar escondido de Deus. Mas Deus vai continuar procurando. O começo de Deus, pensado para ti, é um começo de perfeição. O começo de uma vida boa. As nossas escolhas nos levaram para os caminhos que nós fomos. Mas Deus deseja reconstruir uma história contigo. E isso diariamente. Que Deus te abençoe. Que Deus te acompanhe. Que Deus te guarde. Que Deus te cuide. Que essa palavra possa continuar falando ao teu coração. Ao teu e ao meu coração. Amém. Ainda voltando a falar da novela, isso é a título de recado. Se tu tiver perguntas, assistiu alguma coisa e tal, e não entendeu direito, e quiser perguntar, pastor, é bem assim mesmo? Manda um WhatsApp com a tua dúvida e a gente vai tentar responder. Né? Aqui na comunidade, para quem vem no culto presencial, tem uma caixinha de madeira logo na entrada, que eu brinco que é o 0800 da comunidade. Né? O SAC, Serviço de Atendimento ao Cristão. Ali tu pode também colocar a tua pergunta dentro, e com o teu nome, contato e tal, e a gente pode então tentar responder. Mas eu penso que esse momento que a cultura brasileira está nos proporcionando, de termos uma novela com uma temática tão importante quanto a do livro de Gênesis, começo de Deus com a humanidade, é o momento da gente conversar sobre a vida com Deus e a vida que temos vivido. Deus te abençoe. Um forte abraço. Nós nos encontramos então na semana que vem, online ou presencialmente na igreja. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. Um forte abraço, Deus te abençoe. Nos vemos então na semana que vem. Tchau, tchau.